Um bilionário arrogante. Um bar em Lisboa. Um bilhete. Não beba. Saia agora. A garçonete que ele humilhou acabou de salvar sua vida. Mas por quê? O que ela viu que ele não viu? Esta história vai destroçar seu coração e reconstruí-lo de novo. O bar Mirante Dourado ficava escondido numa viela do bairro Alto, em Lisboa. As luzes âmbar refletiam no balcão de madeira envernizada, e o cheiro de uísque importado misturava-se com o aroma de charutos premium que alguns clientes fumavam nos cantos mais reservados. Era o tipo de lugar onde homens poderosos iam para esquecer seus problemas ou celebrar suas vitórias. Rodrigo Mendonça empurrou a porta de vidro com a mesma prepotência com que assinava contratos milionários. O terno italiano abraçava seu corpo de forma impecável. O relógio suíço no pulso valia mais que um apartamento inteiro. Os sapatos de couro brilhavam tanto que quase ofendiam os olhos de quem olhava. Ele não entrava em lugares. Ele conquistava territórios. Seus olhos cinzentos varreram o ambiente com desprezo mal disfarçado. Rodrigo era dono de uma das maiores construtoras de Portugal, a Mendonça Empreendimentos. Prédios, shoppings, condomínios de luxo. Se tinha concreto e ostentação em Lisboa, provavelmente tinha o sobrenome dele estampado em algum lugar. Sentou-se no balcão principal sem pedir licença, sem sorrir, sem sequer reconhecer a existência das pessoas ao redor. Para ele, o mundo era dividido em duas categorias: os que mandavam e os que obedeciam. E Rodrigo Mendonça nunca tinha obedecido ninguém na vida. Do outro lado do balcão, limpando taças de cristal com um pano branco, estava Amélia Cardoso. Seus olhos castanhos eram profundos, carregavam uma tristeza antiga que nenhuma maquiagem conseguia esconder. O uniforme de garçonete estava impecável, mas as mãos tremiam levemente enquanto organizava as garrafas na prateleira espelhada. Amélia tinha aquele jeito de quem já tinha visto demais na vida. O cabelo preso num coque simples, a postura ereta mesmo depois de horas em pé, e um sorriso profissional que nunca alcançava os olhos. Ela não estava ali por escolha. Estava ali por necessidade. E necessidade tem um gosto amargo que nenhuma bebida consegue disfarçar. Whisky, o mais caro que tiver. A voz de Rodrigo cortou o ar como uma lâmina afiada. Amélia assentiu sem dizer nada. Seus dedos alcançaram uma garrafa na prateleira superior. Um rótulo escocês que custava mais que seu salário de 3 meses. Serviu a dose com a precisão de quem fazia aquilo há anos. Deslizou o copo pelo balcão polido. Rodrigo pegou o copo sem agradecer, sem olhar para ela. Simplesmente pegou, como se fosse um direito divino. Levou o líquido âmbar aos lábios. Saboreou com os olhos fechados. Deixou o calor descer pela garganta. Fraco. Ele cuspiu a palavra com desdém. Esperava mais de um lugar como este. Amélia respirou fundo. Não era a primeira vez que lidava com clientes arrogantes. Mas havia algo diferente em Rodrigo. Não era apenas a prepotência comum dos ricos. Era uma solidão disfarçada de superioridade. Era um vazio que ele tentava encher com poder e dinheiro. "Posso trazer outra opção, senhor?" Sua voz era suave, controlada. "Não se dê ao trabalho." Rodrigo tirou o celular do bolso interno do paletó. "Só sirva e fique quieta. Não estou aqui para conversa." As palavras doíam mais do que deveriam. Amélia baixou os olhos, fingiu arrumar garrafas que já estavam perfeitamente organizadas. Mas algo dentro dela se revirou. Não era raiva, era compaixão. Aquele homem estava tão perdido que nem sabia que estava perdido. Enquanto Rodrigo rolava a tela do celular com o dedo indicador, Amélia observava discretamente. Ela tinha desenvolvido um talento estranho ao longo dos anos trabalhando naquele bar. Conseguia ler pessoas, não suas palavras, mas seus silêncios, suas respirações. O jeito como seguravam os copos, as microexpressões que escapavam entre um gole e outro. E Rodrigo estava gritando por ajuda sem emitir um único som. 2 homens entraram no bar. Amélia sentiu o ar mudar antes mesmo de olhar para eles. Eram tipos diferentes dos clientes habituais. Trajavam ternos, sim, mas havia algo errado. Os ombros largos demais, as mãos grandes demais, os olhares afiados demais. Não eram empresários, eram predadores vestidos de empresários. Sentaram-se numa mesa nos fundos, perto da saída dos fundos.
Amélia fingiu limpar o balcão, mas seu coração já disparava. Ela conhecia aquele tipo de homem. Conhecia bem demais. Um deles fez um gesto discreto para ela. Amélia se aproximou com as pernas trêmulas. 2 uísques, e me diz... O homem sorriu, mas seus olhos permaneceram frios como gelo. Quem é aquele sujeito no balcão? Amélia seguiu o olhar dele. Rodrigo continuava no celular, alheio a tudo. Apenas um cliente, senhor. Apenas um cliente? O segundo homem riu baixo. Com um relógio daquele? Com um terno daquele? Acho que não, querida. O sangue de Amélia congelou. Ela serviu as bebidas com mãos trêmulas, voltou para o balcão. Seu cérebro trabalhava em velocidade máxima. Aqueles homens não estavam ali por acaso. Estavam caçando, e Rodrigo era a presa. Ela olhou para o empresário. Ele continuava concentrado no celular, o copo de uísque pela metade. Completamente desavisado, completamente vulnerável, completamente arrogante demais para perceber o perigo. Amélia pegou um guardanapo branco, uma caneta. Suas mãos tremiam tanto que quase não conseguia escrever. Mas escreveu. 3 palavras que podiam mudar tudo. Não beba. Saia agora. Dobrou o guardanapo, deslizou discretamente pelo balcão até ficar ao lado do copo de Rodrigo. Seu coração martelava tão alto que ela tinha certeza de que todos no bar podiam ouvir. Rodrigo finalmente baixou o celular. Seus olhos caíram sobre o guardanapo dobrado. Franziu a testa, pegou o papel, abriu. Leu. Releu. Seus olhos encontraram os de Amélia. Ela não desviou o olhar. Pela primeira vez na noite, Rodrigo realmente viu a garçonete à sua frente. Viu o medo nos olhos dela. Viu a sinceridade. Viu o perigo que ele não tinha visto. Está brincando comigo? Ele sussurrou, mas havia algo diferente na voz. Uma rachadura na armadura. Amélia fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, direcionando o olhar para os 2 homens nos fundos. Rodrigo olhou de relance. Rápido, discreto, e compreendeu. Naquele instante, toda a arrogância evaporou. O empresário poderoso, o homem que achava que controlava o mundo, percebeu que não controlava absolutamente nada, nem mesmo a própria segurança. Um dos homens se levantou, começou a caminhar em direção ao balcão. Amélia sentiu a garganta fechar. Rodrigo agiu por instinto. Deixou dinheiro no balcão, muito mais do que a conta. Levantou-se com a naturalidade forçada de quem não quer parecer apressado. Caminhou até a porta. Ei! A voz do homem ecoou pelo bar. Amigo, não vai terminar a bebida? Rodrigo parou. Virou-se. E pela primeira vez na vida, teve que usar algo que nunca tinha precisado. Humildade. Compromisso urgente. Desculpem. Ele forçou um sorriso. Saiu pela porta. Os 2 homens trocaram olhares. Um deles começou a segui-lo, mas Amélia derrubou propositalmente uma bandeja cheia de copos. O barulho de vidro se estilhaçando dominou o ambiente. Todos olharam. O homem hesitou, irritado, mas não podia chamar mais atenção. Amélia abaixou-se para recolher os cacos, as mãos sangrando levemente. Mas não importava. Ela tinha feito o que precisava fazer. Lá fora, na viela escura do bairro alto, Rodrigo Mendonça encostou-se na parede de pedra fria, o coração disparado, as mãos tremendo. Pela primeira vez em décadas, sentiu medo. Medo real. Medo de morrer. E pela primeira vez em décadas, sentiu gratidão. Gratidão por uma completa estranha. Uma garçonete que ele tinha tratado com desprezo. Uma mulher que ele nem tinha dignado olhar nos olhos. Ela tinha salvado sua vida. Rodrigo olhou para o céu de Lisboa, as estrelas escondidas pela poluição luminosa da cidade. E uma pergunta martelou sua mente. Quem era aquela mulher? E por que diabos ela tinha salvado alguém como ele? Rodrigo não conseguiu dormir naquela noite. Deitado na cama king size do seu apartamento de cobertura, olhava para o teto alto enquanto as luzes da cidade piscavam através das janelas de vidro do chão ao teto. O silêncio era ensurdecedor. Ou talvez fosse o barulho dos próprios pensamentos que não o deixava em paz. Ele tinha tudo. Apartamento de luxo na zona mais cara de Lisboa. Carros importados na garagem privativa. Conta bancária com mais zeros do que conseguia contar. Mas naquela noite, pela primeira vez, percebeu que tinha construído um império vazio.
Um castelo de cartas prestes a desmoronar ao menor sopro de vento. A imagem dos olhos castanhos de Amélia não saía da sua mente. Não eram olhos comuns. Eram olhos que tinham visto coisas, sofrido coisas. E mesmo assim, encontraram espaço para salvar um estranho ingrato. A luz do amanhecer começou a invadir o quarto. Rodrigo se levantou, foi até a janela, observou a cidade acordando lá embaixo. Pessoas minúsculas correndo para seus trabalhos, vivendo suas vidas pequenas. Ele sempre tinha olhado para elas de cima, literalmente e figurativamente. Mas agora, algo tinha mudado. Algo tinha quebrado dentro dele. Pegou o celular, discou para seu motorista particular. Cancela todos os compromissos de hoje. Senhor. A voz do outro lado demonstrou surpresa genuína. Rodrigo Mendonça nunca cancelava compromissos. Trabalho era religião. Dinheiro era Deus. Você me ouviu. Todos. Desligou antes que qualquer pergunta pudesse ser feita. Vestiu uma roupa simples, jeans e camisa, algo que não usava há anos. Deixou o relógio suíço na cômoda. Pegou as chaves do carro menos chamativo que tinha. Um sedã preto discreto. O bairro alto parecia completamente diferente sob a luz do dia. As vielas que pareciam misteriosas à noite agora revelavam suas cores desbotadas. Os grafites nas paredes antigas. Os gatos vadios dormindo ao sol. Rodrigo estacionou a algumas quadras de distância. Caminhou até o Mirante Dourado. A porta estava fechada. Claro, bares não abrem de manhã. Mas ele precisava encontrá-la. Precisava entender. Procurando alguém. Uma voz rouca veio de trás dele. Rodrigo se virou. Um senhor de cabelos grisalhos varria a calçada da loja ao lado. Tinha o rosto marcado pelo tempo, mãos calejadas de quem trabalha há décadas. A garçonete, a que trabalha aqui no bar. O senhor parou de varrer. Estudou Rodrigo com olhos desconfiados. Amélia? Por quê? Preciso falar com ela. É importante. Importante. O homem repetiu a palavra como se testasse o peso dela. Muita gente importante passa por aqui. Poucos se importam de verdade. Rodrigo sentiu a reprimenda nas entrelinhas. Merecida, reconheceu. Ela me ajudou ontem. Preciso agradecê-la. O senhor o encarou por longos segundos. Finalmente soltou um suspiro. Ela trabalha no turno da manhã no Café Esperança. 2 ruas abaixo, vire à esquerda. Rodrigo agradeceu, seguiu as instruções. O café era pequeno, aconchegante, com mesas de madeira desgastada e o aroma de pão fresco no ar. E lá estava ela, Amélia, com um avental diferente, servindo café a um casal de idosos, sorrindo com aquele sorriso que não alcançava os olhos. Quando ela o viu, o sorriso desapareceu completamente. O rosto empalideceu. A bandeja quase escorregou de suas mãos. Rodrigo se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de um animal assustado. Posso falar com você? Por favor. Amélia olhou ao redor, nervosa. O dono do café observava da cozinha. Ela assentiu brevemente. Indicou uma mesa nos fundos. Rodrigo se sentou, ela permaneceu de pé, mantendo distância. Como me encontrou? Perguntei. Insisti. Ele fez uma pausa. Preciso saber por quê. Por que o quê? Por que me salvou? Eu não mereço. As palavras saíam com dificuldade, cada uma pesando toneladas. Fui grosseiro, arrogante. Tratei você como se fosse invisível. Amélia cruzou os braços, mas algo em seu olhar suavizou levemente. Eu não salvei você por quem você é. Salvei porque era a coisa certa a fazer. A simplicidade da resposta atingiu Rodrigo como um soco no estômago. A coisa certa a fazer. Quando tinha sido a última vez que ele tinha feito algo simplesmente porque era certo, sem esperar nada em troca? Quem eram aqueles homens? Amélia desviou o olhar, mordeu o lábio inferior. Pessoas perigosas. Como você sabia? Silêncio. Um silêncio pesado, carregado de histórias não contadas. Eu conheço aquele tipo de gente. Sua voz ficou quase inaudível. Conheci bem demais. Rodrigo inclinou-se para a frente. Me conta. Por quê? Ela finalmente o encarou e havia raiva agora misturada com a tristeza. Por que um homem como você se importaria com a história de uma garçonete? Porque você salvou minha vida. E porque... Ele hesitou.
as palavras presas na garganta. Porque percebi que não sei nada sobre nada. Construí um império, mas não construí nada de verdadeiro. Amélia puxou uma cadeira. Sentou-se. Suas mãos tremiam levemente sobre a mesa. Rodrigo notou pequenas cicatrizes antigas nos pulsos. Histórias escritas na pele. Meu pai devia dinheiro a pessoas erradas. Ela começou, a voz quebradiça. Muito dinheiro. Jogava tudo o que ganhava. Tudo o que não ganhava. Quando não conseguiu mais pagar, eles vieram cobrar de outras formas. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Eu era jovem. Eles acharam que eu serviria como garantia. Lágrimas começaram a se formar nos cantos dos olhos dela, mas não caíram. Consegui escapar. Meu pai não teve a mesma sorte. Amélia, não. Ela levantou a mão, cortando as palavras dele. Não quero pena. Quero que entenda que quando vi aqueles homens ontem, reconheci o olhar. O mesmo olhar dos que destruíram minha família. E não importa quem você seja, ninguém merece passar pelo que passei. O silêncio que se seguiu era diferente. Não era desconfortável. Era respeitoso. Sagrado, quase. Quanto? Rodrigo perguntou. Como? Quanto seu pai devia? Amélia riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Você acha que dinheiro resolve tudo, não é? Homens como você sempre acham. Não é sobre resolver. Rodrigo sentiu algo estranho acontecendo dentro dele. Algo quebrando. Algo nascendo. É sobre tentar consertar pelo menos uma coisa errada no mundo. Deixa eu fazer isso. Por favor. O valor não importa mais. Ele se foi há anos. A dívida morreu com ele. Ela limpou os olhos com as costas da mão. Mas existem outras pessoas. Pessoas presas. Pessoas sofrendo. Me fala sobre elas. E Amélia falou. Contou sobre famílias destroçadas por dívidas. Sobre pessoas honestas que caíram em armadilhas de agiotas. Sobre mulheres que trabalhavam 3 empregos e ainda assim não conseguiam alimentar os filhos porque todo o dinheiro ia para pagar juros absurdos. Contou sobre um mundo paralelo que existia bem debaixo do nariz dos ricos. Um mundo de dor que eles preferiam não ver. Rodrigo ouviu tudo. Cada palavra. Cada história. E algo dentro dele desmoronou completamente. As paredes que tinha construído ao redor do coração, os muros de indiferença, a armadura de cinismo, tudo ruiu como castelos de areia na maré. Eu quero ajudar. As palavras saíram antes que ele pudesse processar. Não sei como, mas quero. Amélia o estudou com aqueles olhos profundos e cansados. Por quê? Por culpa? Por pena? Porque pela primeira vez na vida quero fazer algo que importa de verdade. Rodrigo sentiu lágrimas queimarem seus próprios olhos. Quando tinha sido a última vez que chorara? Porque você me mostrou que existe algo maior do que dinheiro e poder. Existe humanidade, e eu tinha esquecido disso. Uma única lágrima rolou pelo rosto de Amélia. Mas dessa vez, havia esperança misturada com a dor. Vai ser difícil. Essas pessoas, elas não perdoam, não esquecem. Deixa elas virem. Pela primeira vez, Rodrigo falou sem arrogância, mas com convicção verdadeira. Tenho recursos, tenho influência. Está na hora de usar para algo que preste. Amélia estendeu a mão sobre a mesa. Rodrigo a pegou. Não era um aperto de mãos de negócios. Era um pacto. Uma promessa silenciosa. 2 almas quebradas encontrando propósito uma na outra. Do lado de fora do café, a vida continuava. Pessoas passavam apressadas. Carros buzinavam. Lisboa respirava seu ritmo caótico. Mas dentro daquele pequeno café, algo havia mudado. Algo precioso e frágil havia nascido. Esperança. E esperança, Rodrigo estava aprendendo, era mais poderosa que qualquer império que ele jamais tinha construído. Os dias que se seguiram foram uma revelação dolorosa para Rodrigo. Amélia o levou para lugares onde ele nunca tinha colocado os pés. Bairros onde suas construções de luxo não existiam. Ruas onde crianças brincavam entre o lixo acumulado. Casas onde famílias inteiras dividiam 2 cômodos minúsculos. Cada visita era um soco na consciência. Cada história, uma ferida aberta. Conheceu Beatriz, mãe de 3 filhos, que trabalhava limpando escritórios à noite e vendendo doces na rua durante o dia. Tudo porque o marido tinha morrido num acidente de construção e ela precisava pagar os médicos que tentaram salvá-lo.
A dívida tinha crescido como um monstro, engolindo cada centavo que ela conseguia ganhar. Conheceu Tomás, um senhor que tinha tido uma pequena mercearia, uma doença inesperada, contas de hospital, remédios caros. O negócio faliu. A casa foi tomada. Agora vivia numa pensão barata, fazendo bicos como entregador, mesmo com as pernas frágeis que mal o sustentavam. Conheceu Lúcia, uma jovem que tinha abandonado a faculdade para cuidar da mãe doente. Os medicamentos custavam mais do que ela ganhava como caixa de supermercado. Os agiotas tinham oferecido um empréstimo generoso. Agora, anos depois, ela ainda pagava juros sobre juros, presa num ciclo sem fim. Cada nome, cada rosto, cada história se gravava na alma de Rodrigo como ferro em brasa. Como isso existe? Ele perguntou a Amélia uma noite, sentados num banco de praça desgastado. Como deixamos isso acontecer? Não é deixar acontecer. Amélia olhou para as estrelas raras que conseguiam brilhar através da poluição luminosa. É escolher não ver. É mais fácil viver na bolha. Você sabe disso melhor que ninguém. A verdade doía, mas era uma dor necessária. Uma dor que acordava algo adormecido. Rodrigo começou a agir. Discretamente no início. Pagou dívidas, quitou empréstimos. Providenciou advogados para renegociar contratos abusivos. Usou seus contatos para conseguir empregos dignos para quem precisava. Mas quanto mais ajudava, mais percebia a imensidão do problema. Era como tentar esvaziar o oceano com um balde. Precisa de algo maior, Amélia disse numa tarde, enquanto tomavam café num pequeno estabelecimento que Rodrigo tinha aprendido a amar. Simples, honesto, real. Não dá para resolver tudo sozinho, caso por caso. O que você sugere? Um fundo, uma instituição de verdade. Algo que continue existindo mesmo quando você não estiver mais aqui. A ideia fermentou na mente de Rodrigo. Não era sobre ego. Não era sobre ter seu nome em placas de bronze. Era sobre criar algo real. Algo que importasse. Ele convocou os melhores advogados, consultores financeiros, assistentes sociais. Semanas de trabalho intenso. Noites sem dormir. Mas dessa vez, não era por mais dinheiro. Era por algo infinitamente mais valioso. Nasceu a Fundação Recomeço. Um nome simples. Uma missão clara. Resgatar pessoas presas em ciclos de dívidas abusivas, oferecendo renegociação justa, orientação financeira, apoio jurídico e oportunidades reais de trabalho. Rodrigo investiu uma quantia que fez seus contadores quase terem um ataque cardíaco. Vendeu propriedades. Reduziu seu padrão de vida. Pela primeira vez entendeu que riqueza não estava no que se acumulava, mas no que se compartilhava. A notícia se espalhou. A mídia se interessou. Empresário bilionário cria fundação para vítimas de agiotagem. Os jornais estampavam manchetes. As câmeras o procuravam. Mas nem tudo eram flores. Numa noite, Rodrigo saía do escritório da fundação quando 3 homens o cercaram num estacionamento mal iluminado. Não eram amadores. Eram profissionais. Os mesmos tipos que ele tinha visto no Mirante Dourado. Rodrigo Mendonça. Um deles falou, a voz gelada. Você anda causando problemas. O coração de Rodrigo disparou, mas ele se manteve firme. Não sei do que está falando. Não se faça de burro. Outro se aproximou. Você está tirando nossos clientes, pagando dívidas, destruindo negócios. Negócios? Rodrigo sentiu raiva subir como lava. Vocês chamam de negócio destruir famílias? Um soco veio rápido, atingindo seu estômago. Rodrigo dobrou-se sem ar. Outro golpe nas costas. Ele caiu de joelhos no concreto frio. Isso é um aviso. O líder agachou-se ao seu lado. Para. Fecha essa fundação ridícula. Volta para suas construções de luxo. Ou da próxima vez, não seremos tão educados. E se eu não parar? Rodrigo cuspiu sangue, mas encarou o homem. O agressor sorriu. Um sorriso sem alma. Então vamos começar com as pessoas que você ama. Pessoas próximas a você, por exemplo. Amélia, não é? O sangue de Rodrigo congelou. Não por si mesmo, mas por ela. Por alguém que já tinha sofrido demais na vida. Os homens foram embora, deixando-o sangrando no chão do estacionamento. Rodrigo ficou ali por longos minutos. A dor física nada comparada ao terror de colocar Amélia em perigo. Ele conseguiu chegar ao carro, dirigiu até o apartamento dela. Era um prédio antigo. Escadas rangendo,
pintura descascada. Bateu na porta com urgência. Amélia abriu, o rosto mudando de surpresa para horror quando viu o estado dele. Meu Deus, Rodrigo! O que aconteceu? Ela o puxou para dentro, fez ele sentar no sofá simples, correu para buscar gelo e panos limpos. Começou a limpar os ferimentos com mãos trêmulas, mas delicadas. Eles vieram. Rodrigo disse, a voz rouca. Me avisaram. Ameaçaram você. As mãos de Amélia pararam no ar. Então para. Fecha a fundação. Esquece tudo isso. Não. Rodrigo! Não! Ele segurou as mãos dela. Pela primeira vez na vida, estou fazendo algo que importa. Não vou deixar esses animais vencerem. E se eles te matarem? E se matarem você? Então morro sabendo que tentei. Lágrimas misturaram-se com o sangue em seu rosto. Mas não vou desistir. Não posso. Aquelas pessoas, Beatriz, Tomás, Lúcia, eles dependem disso. E eu dependo disso. Dependo de saber que posso ser mais do que fui. Amélia desabou. Todos os anos de dor, de perda, de luta solitária finalmente transbordaram. Ela chorou como não chorava há anos, e Rodrigo a abraçou. 2 náufragos agarrados um ao outro na tempestade. Não vou deixar nada acontecer com você, Rodrigo sussurrou em seu cabelo. Juro pela minha vida. Sua vida é exatamente o que eu não quero que você arrisque. Ela se afastou, encarou seus olhos machucados. Você se tornou importante demais. Não só para a fundação, para mim. O silêncio que se seguiu era carregado de algo novo. Algo que nenhum dos dois estava preparado para nomear. Amélia, Rodrigo tocou seu rosto com delicadeza. Você me salvou naquela noite. Mas não foi só no bar. Você salvou minha alma. Me mostrou que ainda havia humanidade em mim. Você sempre teve. Ela segurou a mão dele contra seu rosto. Só estava enterrada sob camadas de mágoa e solidão. Eles ficaram assim, 2 corações quebrados encontrando cura um no outro. Lá fora, o perigo espreitava. Os inimigos se organizavam. A batalha estava apenas começando. Mas ali, naquele momento, naquele pequeno apartamento que valia menos que o relógio que Rodrigo costumava usar, ele sentiu algo que nunca tinha sentido em sua cobertura de luxo. Sentiu-se em casa. E soube, com absoluta certeza, que não havia valor monetário no mundo que pudesse comprar aquilo. Que nenhuma ameaça, nenhuma violência, nenhum medo seria capaz de fazê-lo desistir do que tinha encontrado. Propósito, conexão, redenção e talvez, apenas talvez, amor. A Fundação Recomeço cresceu além das expectativas. Em poucas semanas, centenas de pessoas buscavam ajuda. Histórias que partiam o coração chegavam todos os dias. Rodrigo contratou uma equipe dedicada, advogados especialistas, assistentes sociais, psicólogos. Amélia largou os empregos de garçonete e se tornou coordenadora de acolhimento. Ela entendia aquelas pessoas porque tinha sido uma delas. O escritório funcionava num prédio comercial modesto que Rodrigo tinha reformado. Nada de luxo. Nada de ostentação. Apenas funcional, acolhedor, seguro. Ou assim pensavam. As ameaças continuaram. Ligações anônimas, mensagens intimidadoras. Rodrigo contratou seguranças discretos, instalou câmeras, mas sabia que não era suficiente. Estava mexendo num vespeiro e os vespões estavam furiosos. Numa manhã fria, Beatriz chegou ao escritório da fundação com o rosto inchado de tanto chorar. Rodrigo e Amélia a receberam numa sala reservada. Levaram meu filho. As palavras saíram entre soluços. Leonardo, meu caçula, levaram ele da escola. O sangue de Rodrigo esfriou. Quando? Ontem à tarde. Deixaram um bilhete. E ela estendeu um papel amassado com mãos trêmulas. Dizem que se eu não parar de cooperar com a fundação, se não voltar a pagar as dívidas antigas, eu nunca mais vou ver meu menino. Amélia abraçou Beatriz enquanto ela desmoronava completamente. Rodrigo leu o bilhete, a raiva fervendo em suas veias. Não era mais sobre dinheiro. Era sobre poder. Era sobre mandar uma mensagem. Vamos trazê-lo de volta. Rodrigo disse com uma convicção que não sabia de onde vinha. Prometo. Como? Beatriz olhou para ele com olhos desesperados. Você não entende com quem está lidando. Essas pessoas, elas não têm limites. Eu também não.
Pela primeira vez, Rodrigo entendeu que existia algo mais forte que o medo: a responsabilidade. Aquele menino estava em perigo por causa dele, por causa da fundação, por causa das escolhas que ele tinha feito. Rodrigo saiu da sala, pegou o telefone, ligou para um número que tinha jurado nunca usar. Do outro lado, uma voz grave atendeu. Carlos. Rodrigo falou o nome do seu ex-sócio, um homem que tinha se separado dele anos atrás, justamente porque Rodrigo tinha escolhido lucro acima de ética. Preciso da sua ajuda. Houve uma pausa longa. Rodrigo Mendonça me pedindo ajuda? Nunca pensei que viveria para ver esse dia. Sei que não merece sua ajuda. Sei o que fiz. Mas não é para mim. É para um menino inocente. Carlos ouviu a história. Quando Rodrigo terminou, o silêncio do outro lado era pesado. Você mudou, não foi? Tentei. Ainda tento. Te encontro em 1 hora. Mesma cafeteria onde costumávamos planejar os projetos. Rodrigo chegou ao café, um lugar que não visitava há anos. Carlos já estava lá, mais velho, alguns fios brancos no cabelo, mas os olhos ainda afiados e inteligentes. Você está diferente, Carlos disse, estudando-o. Mais magro, mais humano. Aprendi algumas lições duras. Ouvi falar da fundação. Impressionante. Não é o Rodrigo que eu conhecia. O Rodrigo que você conhecia era um idiota egoísta. Carlos sorriu levemente. Não vou discordar. Ele ficou sério. Mas se envolva com agiotas é perigoso, Rodrigo. Muito perigoso. Você tem certeza que quer seguir esse caminho? Um menino está em perigo por minha causa. Não tenho escolha. Carlos assentiu. Conheço pessoas. Pessoas que podem nos ajudar a encontrar onde o garoto está. Mas vai custar. E não falo de dinheiro. O que você quer? Quero que admita. Publicamente. O que fez há anos. A obra da construtora Mendonça que desabou. Os 15 trabalhadores que morreram. Você sabia que os materiais eram de qualidade inferior. Sabia e não fez nada porque aumentaria o lucro. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco. Aquele era seu segredo mais sombrio. O fantasma que o assombrava nas noites insones. A culpa que nenhum dinheiro conseguia apagar. Se eu admitir isso, vou preso. Perco tudo. Eu sei. Carlos o encarou sem desviar. Mas você disse que mudou, que está tentando ser melhor. Redenção tem preço, Rodrigo. Você está disposto a pagá-lo? As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Rodrigo. Carlos usou seus contatos, pessoas que viviam nas sombras, informantes, ex-policiais, investigadores particulares. Peça por peça, montaram o quebra-cabeça. Leonardo estava sendo mantido num armazém abandonado na zona industrial. 3 homens vigiando. Armados, mas não esperando o confronto. Achavam que o medo seria suficiente. Chamamos a polícia? Amélia perguntou quando Rodrigo ligou contando o que tinha descoberto. Se chamarmos, eles matam o menino antes que a polícia chegue. Conhecem o procedimento. Tem informantes dentro da corporação. Então o quê? Vou buscá-lo. Você enlouqueceu? Eles vão te matar. Talvez, mas não posso deixar aquele garoto morrer porque fui covarde demais para agir. Silêncio tenso do outro lado da linha. Então, eu vou com você. A voz de Amélia estava firme. Nem pensar. Rodrigo, você me ensinou que coragem não é ausência de medo. É fazer o certo apesar do medo. Vou com você. Não discuta. Eles se encontraram próximos ao armazém quando a noite já tinha caído completamente. Carlos estava lá também, com 2 homens que pareciam ter saído de um filme de ação. Ex-militares, Rodrigo presumiu. O plano é simples, Carlos explicou. Criamos uma distração na frente. Vocês entram pelos fundos, pegam o menino, saem. Nada de heroísmo. E quanto aos guardas? Deixem conosco. Rodrigo olhou para Amélia. Ela estava pálida, mas determinada. Ele segurou sua mão. Ainda dá tempo de voltar. Já falei, vou com você. A operação começou. Distração forte na entrada na frente do armazém chamaram a atenção dos guardas. Rodrigo e Amélia entraram pelos fundos, o coração aos saltos. O lugar cheirava a mofo e óleo velho. Escuro, claustrofóbico, assustador. Encontraram Leonardo num canto, amarrado, amordaçado, os olhos arregalados de terror. Rodrigo cortou as cordas com uma faca que Carlos tinha dado. O menino estava tremendo descontroladamente. Está tudo bem. Amélia sussurrou abraçando-o. Vamos te levar para casa.
Foi quando ouviram passos, pesados, múltiplos. A distração não tinha funcionado completamente. Corram! Rodrigo empurrou Amélia e Leonardo em direção à saída dos fundos. Um homem bloqueou o caminho, grande, armado, o mesmo que tinha liderado o espancamento de Rodrigo semanas atrás. Acharam que seria fácil? Ele riu, um som sem humor. Vocês vão pagar por cada centavo que nos custaram. Rodrigo se colocou na frente de Amélia e Leonardo. Deixa eles irem. Seu problema é comigo. Nobre, patético, mas nobre. O homem levantou a arma. Foi quando Carlos apareceu por trás dele, neutralizando-o com precisão cirúrgica. Outros seguranças apareceram, controlando a situação. Em minutos, estava acabado. Sirenes ao longe. Alguém tinha chamado a polícia. Beatriz estava esperando do lado de fora. Quando viu Leonardo, desabou de joelhos, abraçando o filho como se nunca mais fosse soltá-lo. As lágrimas eram de alívio, de gratidão, de amor puro e incondicional. Rodrigo observava a cena, o peito apertado. Amélia ao seu lado também chorando. Você fez isso, ela sussurrou. Salvou ele. Nós fizemos. Rodrigo a puxou para um abraço. Mas a noite não tinha terminado. Os policiais chegaram, algemaram os criminosos. E então, um dos detetives se aproximou de Rodrigo. Senhor Mendonça, preciso que venha conosco. Temos algumas perguntas sobre o caso da construtora Mendonça. Um desabamento anos atrás. Recebemos uma denúncia formal hoje. Rodrigo olhou para Carlos, que acenou levemente. O preço da redenção estava sendo cobrado. Eu vou, Rodrigo disse calmamente. Mas primeiro preciso dizer algo. Ele se virou para as pessoas reunidas ali. Beatriz e Leonardo, Amélia, Carlos. Os trabalhadores da fundação que tinham chegado. Até alguns vizinhos curiosos. Há anos cometi um crime terrível. 15 pessoas morreram porque priorizei lucro sobre vidas. Vivi com essa culpa todos os dias desde então. Hoje entrego-me à justiça, não porque me obrigaram, mas porque é o certo a fazer. As lágrimas desciam livremente agora. Lágrimas de alívio, de libertação. Amélia correu até ele, abraçou-o com força. Eu te espero, ela sussurrou em seu ouvido. Não importa quanto tempo demore. Eu espero. Rodrigo foi levado algemado, mas depois de anos, sentia-se livre. Verdadeiramente livre. A cela era pequena, fria, com paredes de concreto que pareciam sugar qualquer vestígio de esperança. Rodrigo Mendonça, o empresário que já tinha dormido em suítes de hotéis 5 estrelas ao redor do mundo, agora dividia aquele espaço apertado com um beliche de metal e um vaso sanitário sem privacidade. Mas, estranhamente, ele não se sentia preso. Dessa vez, conseguia olhar para si mesmo no espelho rachado acima da pia e reconhecer o homem que olhava de volta. Não o empresário arrogante. Não o bilionário sem alma. Mas um ser humano. Falho. Quebrado. Mas finalmente honesto. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Não pela prisão em si, mas pelo peso das vidas perdidas que agora enfrentava sem as máscaras da negação. 15 famílias destruídas, 15 futuros apagados, por ganância, por pressa, por total desrespeito à vida humana. Os advogados que Rodrigo contratou tentaram construir defesas elaboradas, brechas legais, argumentos técnicos. Ele os dispensou a todos. Não quero escapar, quero pagar pelo que fiz. A notícia da confissão de Rodrigo explodiu na mídia. Bilionário confessa crime que matou 15 trabalhadores. Os jornais não poupavam detalhes. Sua reputação, já abalada pela fundação, agora estava completamente destruída. Empresários que antes o adulavam agora cruzavam a rua para não cumprimentá-lo. Mas havia outro lado da história que a mídia também cobria. A Fundação Recomeço, as centenas de famílias já ajudadas, as vidas resgatadas, as dívidas quitadas, a transformação impossível de um homem. Amélia visitava toda semana. Religiosamente, sem falta. Mesmo quando a imprensa a perseguia na saída da prisão, mesmo quando antigos associados de Rodrigo a intimidavam, mesmo quando parecia mais fácil simplesmente desistir e seguir em frente. Ela nunca desistiu. Como está a fundação? Rodrigo perguntava sempre, ávido por notícias do mundo exterior. Crescendo. Beatriz agora trabalha conosco.
Leonardo está de volta à escola, fazendo terapia, se recuperando. Tomás conseguiu reabrir a mercearia com um empréstimo sem juros. Lúcia voltou para a faculdade. Os olhos de Amélia brilhavam ao compartilhar cada vitória. Você salvou tantas pessoas, Rodrigo. Não fui eu. Foi você. Você foi a primeira a acreditar que eu podia ser mais. Eu apenas acendi a chama. Você escolheu deixá-la queimar. As conversas entre eles tinham uma profundidade que Rodrigo nunca tinha experimentado. Sem os ruídos do mundo, sem as distrações do dinheiro e poder, restava apenas a conexão verdadeira entre duas almas que se encontraram no momento certo. Por que você continua vindo? Rodrigo perguntou certa vez, a voz embargada. Você não me deve nada. Poderia simplesmente seguir sua vida. Amélia segurou as mãos dele através do vidro que os separava na sala de visitas. Porque você me mostrou que pessoas podem mudar, que nunca é tarde demais para recomeçar. E porque... Ela hesitou, as palavras presas na garganta. Porque quando olho para você, não vejo o homem que cometeu erros terríveis no passado. Vejo o homem que teve coragem de admiti-los e tentar consertar. Amélia. Vejo o homem que arriscou tudo para salvar um menino que nem conhecia. Vejo alguém que finalmente entendeu que a vida não é sobre quanto você tem, mas sobre quanto você dá. As lágrimas desciam pelo rosto de ambos. Ali, naquela sala fria de visitas, separados por vidro e grades, eles estavam mais próximos do que nunca. O julgamento foi marcado para semanas depois. A promotoria tinha um caso forte. Documentos provando que Rodrigo sabia da qualidade inferior dos materiais. Testemunhas confirmando que ele havia sido alertado sobre os riscos. A pena poderia chegar a décadas de prisão. Carlos visitou na véspera do julgamento. Ainda está certo disso? Ele perguntou, o rosto sério. Tenho advogados que podem reduzir a sentença. Podemos alegar que você estava sob pressão, que não tinha conhecimento técnico suficiente que... Não. Rodrigo o interrompeu com calma. Eu sabia. Eu escolhi. E 15 pessoas pagaram com as vidas. Nenhum argumento técnico muda isso. Carlos suspirou, mas havia respeito em seus olhos. Você sabe que a Mendonça Empreendimentos está falindo, não sabe? Sem você, sem sua reputação, os contratos estão sendo cancelados. Em meses não sobrará nada do império que você construiu. Bom, Rodrigo disse, e era sincero. Aquele império foi erguido sobre cadáveres. Melhor que desmorone. E o que vai restar para você? Rodrigo sorriu pela primeira vez em dias. A fundação, as pessoas que ajudamos, a chance de passar o resto da minha vida tentando fazer alguma diferença real. Isso resta, e é mais do que eu merecia. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado. Familiares das vítimas ocupavam as primeiras fileiras. Rostos marcados pela dor, olhos que ainda choravam perdas de anos atrás. Rodrigo os encarou, um por um, carregando o peso de cada olhar. Do outro lado, Amélia estava sentada. Beatriz ao lado dela. Tomás. Lúcia. Dezenas de pessoas que a fundação tinha ajudado. Todos ali para testemunhar. Não em defesa de Rodrigo, mas em reconhecimento de que a redenção, embora não apague o passado, pode construir um futuro diferente. O juiz entrou. O silêncio era absoluto. Você podia ouvir os corações batendo. Rodrigo Mendonça, você é acusado de homicídio por negligência qualificada, negligência grave e falsificação de documentos. Como se declara? Rodrigo se levantou. Seu advogado tentou segurá-lo, sussurrou algo urgente. Rodrigo se soltou gentilmente. Culpado, Vossa Excelência. Culpado de tudo. Um murmúrio percorreu o tribunal. O juiz bateu o martelo, pedindo silêncio. O senhor compreende que, ao se declarar culpado sem acordos de delação ou atenuantes, está sujeito à pena máxima? Compreendo. E aceito. O juiz estudou Rodrigo por longos segundos. Antes de prosseguirmos, há algo que deseja dizer às famílias das vítimas? Rodrigo se virou para as primeiras fileiras. Cada rosto era uma punhalada. Cada olhar, uma sentença mais dura que qualquer juiz poderia proferir. Não há palavras suficientes. Sua voz tremeu, mas não falhou. Não há desculpas que justifiquem. Não há arrependimento que traga seus entes queridos de volta. Eu tirei pais, filhos, irmãos, maridos de vocês. Tirei por ganância, por pressa,
por achar que lucro valia mais que vidas. As lágrimas caíam livremente agora. Passei anos fugindo dessa verdade, construindo muros de riqueza ao meu redor, pensando que me protegeriam da culpa. Não protegeram. A culpa me devorou por dentro até não sobrar nada além de um homem vazio. Ele respirou fundo, o peito apertado. Então conheci alguém que me mostrou que ainda havia uma chance. Uma chance não de apagar o que fiz, mas de pelo menos tentar fazer algo bom com o tempo que me resta. Criei uma fundação. Ajudei pessoas. Não porque isso me faz um bom homem, mas porque era o mínimo que eu devia ao universo depois de destruir tantas vidas. Um soluço escapou de alguém nas primeiras fileiras. Uma mulher de cabelos grisalhos, lenço na mão. Sei que não mereço perdão. Não espero perdão. Espero apenas que, de alguma forma, as coisas boas que tentei fazer possam trazer um pouco de paz para vocês. E que meu exemplo sirva de alerta. Riqueza sem humanidade não vale nada. Sucesso sem ética é falência moral. O silêncio que se seguiu era denso, pesado de emoção crua. A mulher de cabelos grisalhos se levantou lentamente. Era Helena, viúva de um dos trabalhadores mortos. Posso falar, Vossa Excelência? O juiz assentiu. Helena caminhou até ficar face a face com Rodrigo, separados apenas pela balaustrada do tribunal. Meu marido morreu naquele desabamento. Ele tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. Nossa filha nasceu sem conhecer o pai. Sua voz estava rouca de emoção contida. Passei anos odiando você, desejando que sofresse como eu sofri. Rodrigo baixou a cabeça, incapaz de segurar o olhar dela. Olha para mim, Helena ordenou. Rodrigo obedeceu. Mas então vi o que você fez, a fundação, as pessoas que salvou. Minha própria sobrinha foi uma delas. Estava afundada em dívidas, prestes a perder tudo. Você pagou, sem esperar nada em troca. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Isso não traz meu marido de volta. Nada vai trazer. Mas me mostrou que você finalmente entendeu o valor de uma vida. E isso é algo. Helena estendeu a mão. Rodrigo olhou para ela, incrédulo. Tremendo, estendeu a própria mão. Eles se apertaram por longos segundos. Não te perdoo. Helena disse com honestidade brutal. Mas reconheço que você está tentando. E às vezes, tentar é tudo o que podemos fazer. Ela voltou para seu lugar. O tribunal inteiro estava em lágrimas. O juiz bateu o martelo suavemente. Faremos um intervalo. Retornaremos em 1 hora para a sentença. Durante o intervalo, Rodrigo foi levado de volta para uma sala de espera. Sentou-se sozinho, as mãos ainda tremendo da intensidade do momento com Helena. Aquele aperto de mão tinha significado mais do que qualquer absolvição poderia significar. Não era perdão, era reconhecimento. E isso bastava. A porta se abriu. Amélia entrou, os olhos vermelhos mas determinados. Atrás dela, um guarda fez vista grossa, permitindo alguns minutos de privacidade. Você foi incrível lá dentro. Ela se sentou ao lado dele, pegou suas mãos. Apenas disse a verdade. Deveria ter feito isso anos atrás. Mas fez agora. E isso importa. Amélia aproximou seu rosto do dele. Não importa o que aconteça. Não importa a sentença. Você não está sozinho. Entendeu? Nunca mais estará sozinho. Rodrigo puxou-a para um abraço apertado, respirando o aroma do cabelo dela, memorizando a sensação de ser amado apesar de tudo. Apesar dos erros. Apesar da culpa. Apesar do passado sombrio. Como consegue me olhar sem ver um monstro? Porque monstros não mudam. Monstros não choram pelas vítimas. Monstros não dedicam fortunas para ajudar estranhos. Ela se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dele. Você não é um monstro, Rodrigo. É um homem que cometeu erros terríveis e está passando o resto da vida tentando compensá-los. E se a sentença for longa? Décadas? Então eu espero décadas. Amélia, você não pode desperdiçar sua vida esperando por mim. Não é desperdício quando é escolha. Ela sorriu através das lágrimas. Você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Vou te ensinar que o amor verdadeiro não desiste. Não importa quanto tempo demore. Antes que Rodrigo pudesse responder, o guarda bateu na porta. O tempo tinha acabado. De volta ao tribunal, a tensão era palpável. O juiz retornou, os papéis organizados à sua frente. Todos se levantaram quando ele entrou.
Sentaram-se quando ele autorizou. Este é um caso extraordinário. O juiz começou, a voz grave ecoando pelas paredes do tribunal. Crimes foram cometidos, vidas foram perdidas, justiça precisa ser feita. Rodrigo manteve-se ereto, preparado para qualquer sentença. Mas também testemunhamos algo raro neste tribunal. Verdadeiro arrependimento. Não o tipo fabricado por advogados para reduzir penas, mas o tipo que brota da alma e se traduz em ações concretas. O juiz folheou documentos. Li sobre a Fundação Recomeço. Investiguei pessoalmente. 347 famílias ajudadas até agora. Milhões em dívidas abusivas quitadas. Oportunidades reais criadas. Vidas literalmente salvas. Ele olhou diretamente para Rodrigo. Isso não apaga seus crimes. Nada pode apagar. Mas demonstra a capacidade de transformação que este tribunal não pode ignorar. O coração de Rodrigo disparou. Ele não esperava clemência. Não a queria. Mas algo no tom do juiz. Rodrigo Mendonça, você é condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de homicídio por negligência qualificada e falsificação de documentos. Um suspiro coletivo percorreu o tribunal. 12 anos. Uma sentença significativa, mas não a máxima. No entanto, o juiz continuou. Dadas as circunstâncias extraordinárias, a confissão voluntária e principalmente o trabalho de reparação social já iniciado, concedo regime semiaberto progressivo. Você cumprirá a pena trabalhando diretamente na fundação, sob supervisão rigorosa, com recolhimento noturno obrigatório. Rodrigo mal podia acreditar no que ouvia. Além disso, todo o seu patrimônio pessoal remanescente será destinado a um fundo de compensação para as famílias das vítimas. Você viverá com um salário básico, o suficiente para sobreviver com dignidade, mas nada além disso. O juiz bateu o martelo. Que sua sentença não seja apenas punição, mas transformação contínua. Que cada vida que você ajudar daqui para frente seja um tijolo na reconstrução não do seu império financeiro, mas do seu caráter humano. O tribunal explodiu em reações mistas. Alguns familiares das vítimas choravam de raiva, sentindo que a justiça havia sido branda. Outros, como Helena, assentiam em silêncio, reconhecendo a sabedoria da decisão. Amélia desabou em lágrimas de alívio. Beatriz a abraçou. Tomás limpava os próprios olhos com um lenço. A comunidade que a fundação havia construído celebrava discretamente. Rodrigo permaneceu em choque, processando o que havia acabado de acontecer. Ele tinha se preparado para o pior, para décadas trancado numa cela, para morrer na prisão pagando por seus crimes. E agora, não desperdice esta chance. O juiz disse diretamente a ele antes de se retirar. Muitos não acreditam em segundas chances. Prove que eles estão errados. Semanas se passaram. Rodrigo se adaptou à nova rotina. Acordava cedo numa casa de transição simples. Seguia para o escritório da fundação onde passava os dias trabalhando diretamente com as famílias necessitadas. Ouvia histórias, secava lágrimas, oferecia esperança. À noite, voltava para cumprir o recolhimento obrigatório. Não havia luxo. Não havia ostentação. Apenas propósito. A Mendonça Empreendimentos finalmente faliu completamente. Os prédios de luxo, os shoppings, os condomínios exclusivos, tudo vendido para pagar dívidas e compensações. O império que Rodrigo tinha construído sobre areia e sangue desmoronou como sempre deveria ter desmoronado. E estranhamente ele não sentiu perda, sentiu libertação. Carlos assumiu oficialmente a co-direção da fundação, trazendo sua expertise administrativa e contatos valiosos. A organização cresceu, abriu filiais em outras cidades. O modelo de resgate de famílias endividadas começou a ser replicado nacionalmente. Beatriz se tornou uma das coordenadoras mais eficazes. Sua história pessoal, sua empatia genuína, sua capacidade de conectar com as pessoas em sofrimento, tudo isso fazia dela perfeita para o trabalho. Leonardo, seu filho, agora se recuperado do trauma do sequestro, frequentemente visitava a fundação, ajudando como voluntário nas tardes após a escola. Tomás reabriu a mercearia, mas dessa vez com um propósito adicional. O estabelecimento se tornou um ponto de apoio comunitário onde pessoas em dificuldade podiam buscar informações sobre a fundação, receber orientação inicial,
Até mesmo conseguir alimentos básicos em momentos de crise extrema. Lúcia, de volta à faculdade, escolheu estudar serviço social. Quero entender tecnicamente como ajudar pessoas como a Fundação me ajudou, ela explicou. Já estagiava na organização, trazendo energia jovem e perspectivas frescas. Cada pessoa que Rodrigo tinha ajudado se tornou parte de uma rede crescente de transformação. Como ondas num lago, o impacto se expandia muito além do que ele poderia ter imaginado naquela noite no Mirante Dourado, quando quase perdeu tudo. A mídia, inicialmente cética, começou a cobrir a história de forma diferente. Não mais como bilionário criminoso, mas como exemplo complexo de justiça restaurativa. Programas de TV convidavam Rodrigo para entrevistas. Ele aceitava apenas quando tinha certeza de que o foco seria na fundação e nas pessoas ajudadas, nunca nele mesmo. Numa dessas entrevistas, o apresentador fez a pergunta que estava na mente de milhões. Rodrigo, você perdeu tudo. Seu império, sua fortuna, sua liberdade plena. Valeu a pena? Rodrigo não hesitou. Eu não perdi tudo. Eu perdi coisas. Ganhei propósito. Ganhei conexões humanas reais. Ganhei a chance de dormir à noite sem pesadelos de rostos que nunca conheci, mas cuja morte carreguei nas costas por anos. Ele fez uma pausa. Então sim, valeu cada segundo. E o que você diria para alguém que está naquela situação que você estava? Rico, poderoso, mas vazio por dentro? Diria que nunca é tarde demais. Que dinheiro é temporário, mas impacto é eterno. Que você pode ter todos os zeros na conta bancária e ainda ser a pessoa mais pobre do mundo. Ou pode ter apenas o suficiente para sobreviver e ser a pessoa mais rica em coisas que realmente importam. A entrevista viralizou. Clipes foram compartilhados milhões de vezes. Não porque as pessoas queriam ver um bilionário caído, mas porque viam nele algo que todos secretamente desejavam. A coragem de recomeçar. A honestidade de admitir erros. A força de mudar radicalmente. Amélia assistiu à entrevista do pequeno apartamento que agora dividia com Rodrigo, nos momentos em que ele não estava em recolhimento obrigatório. Sorriu através das lágrimas, orgulhosa do homem em que ele tinha se tornado. Quando Rodrigo voltou naquela noite, ela o esperava com um jantar simples. Arroz, feijão, salada. Nada de restaurantes 5 estrelas, nada de vinhos caros, apenas comida honesta, feita com amor. Você se tornou famoso de novo, ela brincou enquanto comiam. Pelo motivo certo dessa vez. Estava pensando... Amélia hesitou, nervosa. Em tudo que construímos, não apenas a fundação, mas nós. Esta vida simples, mas real. É a melhor vida que já tive. Então... Ela respirou fundo. Quando sua sentença terminar, quando você for verdadeiramente livre, você gostaria de... construir algo permanente? Comigo? Rodrigo largou o garfo, pegou as mãos dela sobre a mesa. Amélia Cardoso, você me salvou naquela noite no bar. Mas não foi só no bar. Foi todos os dias desde então. Não importa quanto tempo falte da sentença. 1 ano, 5 anos, 10 anos. Minha resposta é sim. 1000 vezes sim. Eles se beijaram ali, naquela cozinha minúscula, naquele apartamento modesto, cercados de simplicidade e verdade. E era perfeito. Mais perfeito do que qualquer cobertura de luxo jamais poderia ser. Anos se passaram. Não muitos, não poucos. O suficiente para que cicatrizes começassem a se tornar marcas de sobrevivência, ao invés de feridas abertas. A Fundação Recomeço tinha se tornado referência nacional em combate à agiotagem e resgate de famílias endividadas. Escritórios em 12 cidades diferentes. Mais de 3.000 famílias ajudadas. Parcerias com governo, iniciativa privada consciente, universidades que estudavam o modelo como caso de sucesso em justiça restaurativa. Rodrigo continuava trabalhando incansavelmente. Seu cabelo tinha adquirido fios grisalhos nas têmporas. As rugas ao redor dos olhos eram mais profundas, marcadas não mais por estresse de negócios, mas por noites dedicadas a estudar casos, elaborar estratégias de ajuda, conversar até tarde com famílias em crise. Ele tinha se tornado especialista não em construir prédios, mas em reconstruir vidas. O regime de recolhimento noturno continuava, mas agora era mais flexível. Rodrigo tinha demonstrado consistentemente que a punição não era mais necessária para mantê-lo no caminho certo.
O caminho certo era a única opção que ele considerava. Numa manhã específica, diferente das outras apenas por um detalhe crucial no calendário, Rodrigo acordou com um sentimento estranho no peito. Olhou para a data. Sorriu. Chorou um pouco também. Era o último dia de sua sentença. Amélia já estava acordada, preparando café naquela cozinha que tinha se tornado santuário de paz. Quando viu o rosto dele, entendeu imediatamente. Não precisava de palavras. Nunca precisavam. Ela o abraçou forte, sentindo o peso emocional daquele momento. É hoje. É hoje. Ele confirmou, a voz embargada. Como se sente? Rodrigo pensou cuidadosamente antes de responder. Livre. Mas não porque a sentença acabou. Já me sentia livre há anos. Livre de verdade. Livre da prisão que construí com ganância, arrogância e indiferença. Ele afastou-se apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. Você me libertou muito antes do juiz. O dia no escritório da fundação foi especial. A equipe toda sabia. Tinham preparado uma surpresa simples, mas emocionante. Cada pessoa que a fundação havia ajudado ao longo dos anos tinha gravado vídeos curtos, mensagens de gratidão, atualizações sobre suas vidas, histórias de recomeço. Beatriz apareceu na tela sorrindo genuinamente pela primeira vez desde que Rodrigo a conhecera. Leonardo ao seu lado, já crescido, olhos brilhantes e cheios de futuro. Você nos deu esperança quando só havia desespero. Leonardo está terminando o ensino médio com notas excelentes. Quer estudar direito para ajudar outras famílias como a nossa foi ajudada. Isso é tudo graças a você. Tomás apareceu em seguida, na mercearia que agora prosperava. Achei que minha história tinha terminado. Você me mostrou que era apenas um novo capítulo. Hoje ajudo a fundação indicando pessoas que precisam de ajuda. Passei de vítima à parte da solução. Obrigado não é suficiente, mas é tudo que tenho. Lúcia, agora formada em serviço social, trabalhando em tempo integral na fundação. Você mudou a trajetória da minha vida. Não apenas pagando dívidas, mas mostrando que vulnerabilidade não é fraqueza, que pedir ajuda é ato de coragem. Hoje faço o mesmo por outros. Cada pessoa que ajudo é um pedaço de você se multiplicando no mundo. Vídeo após vídeo. História após história. Rodrigo tentava manter a compostura, mas era impossível. As lágrimas caíam livremente. Não de tristeza, de realização profunda. Carlos apareceu pessoalmente no escritório ao final do dia. Algo raro, pois geralmente coordenava remotamente. Vim te entregar pessoalmente. Ele estendeu um envelope oficial. Rodrigo o abriu com mãos trêmulas. Era o documento oficial de cumprimento total da sentença. Estava livre, completamente livre. Obrigado, Rodrigo disse, e não era apenas pelo papel, era por tudo, pela segunda chance, pela amizade restaurada, pela parceria na fundação. Não, Carlos o abraçou. Obrigado por me mostrar que é possível reconstruir não apenas negócios, mas caráter. Você me inspirou a ser melhor também. À noite, houve uma reunião extraordinária. Não comemorativa no sentido tradicional, contemplativa. Na sede principal da fundação, decorada simplesmente com fotos das famílias ajudadas, Rodrigo foi convidado a falar. Ele ficou de pé diante da equipe, dos voluntários, de alguns beneficiários que tinham se tornado amigos próximos ao longo dos anos. Quando entrei naquele bar anos atrás, eu era o homem mais pobre do mundo disfarçado de bilionário. Tinha tudo e não tinha nada. Sua voz ecoava pela sala silenciosa. Uma garçonete que eu tratei com desprezo salvou minha vida. Não apenas me alertando sobre o perigo físico, mas me mostrando que ainda havia humanidade em mim que valia a pena salvar. Amélia, sentada na primeira fileira, sorria através das lágrimas. Depois disso, tive que enfrentar os piores demônios, os que moram dentro de nós. Tive que admitir que meu sucesso foi construído sobre sofrimento alheio, que 15 homens morreram porque eu escolhi lucro sobre segurança, que destruí famílias por ganância. O silêncio era absoluto, reverente. Mas também aprendi algo que ninguém tinha me ensinado em todos os anos de escola de negócios, em todos os livros de empreendedorismo, em todos os seminários de sucesso que frequentei. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ganharem peso.
Aprendi que riqueza não tem nada a ver com o tamanho da conta bancária. Riqueza é o número de vidas que você toca positivamente. É quantas pessoas dormem melhor à noite porque você existe. É o impacto que sobrevive depois que você se vai. Rodrigo apontou para as fotos nas paredes. Estas pessoas me ensinaram o que significa ser verdadeiramente rico. Beatriz, que trabalha 3 empregos, mas ainda encontra tempo para ajudar vizinhos. Tomás, que mesmo sofrendo, mantém esperança e generosidade. Lúcia, que transformou sua dor em propósito. Cada um de vocês aqui. Ele se virou para Amélia. E principalmente você, que viu algo em mim que eu mesmo não via. Que apostou em alguém que não merecia aposta alguma. Que ensinou que perdão não é esquecer, mas escolher não deixar o passado destruir o futuro. Amélia levantou-se, caminhou até ele. Diante de todos, sem vergonha ou hesitação, eles se abraçaram. Hoje minha sentença legal terminou. Rodrigo continuou, ainda abraçado a ela. Mas minha sentença moral nunca terminará. E não quero que termine. Quero passar cada dia restante fazendo algo que importe. Algo real. Algo que honre as 15 vidas perdidas e as milhares que ainda posso ajudar a salvar. A sala explodiu em aplausos. Não pelos anos completados, mas pelos anos pela frente. Pelas possibilidades infinitas de continuação dessa jornada de redenção. Meses depois, num dia comum que se tornaria extraordinário, Rodrigo e Amélia estavam no pequeno apartamento que compartilhavam. Ele tinha recebido ofertas para voltar ao mundo corporativo. Empresas queriam o Rodrigo Mendonça redimido como símbolo de transformação ética. Salários de 6 dígitos, cargos de prestígio, ele recusou todas. Meu lugar é na fundação. Meu propósito é ali. Amélia sorriu, pegou a mão dele. Existe algo que preciso te perguntar. Qualquer coisa. Ela respirou fundo, nervosa de uma forma que Rodrigo nunca tinha visto. Aquela noite no bar, quando escrevi aquele bilhete, eu não sabia que estava escrevendo nosso futuro. Não sabia que estava salvando o homem que eu amaria. Não sabia que estava iniciando algo maior do que nós dois. Amélia, me deixa terminar. Ela sorriu através das lágrimas. Você mudou minha vida tanto quanto eu mudei a sua. Me mostrou que segundas chances existem para todos. Que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis, que juntos podemos fazer diferença real no mundo. Ela ajoelhou-se, tirando uma caixinha simples do bolso. Dentro, um anel modesto, mas bonito. Rodrigo Mendonça, quer continuar reconstruindo vidas comigo? Não apenas como parceiros na fundação, mas como parceiros na vida? Rodrigo desabou em lágrimas. O empresário que nunca chorava, que considerava a emoção fraqueza, agora chorava livremente diante da única pergunta que realmente importava. Sim, 1000 vezes sim. O casamento foi simples. Uma pequena cerimônia com as pessoas que realmente importavam. Não em salão de luxo, mas no jardim comunitário que a fundação tinha ajudado a revitalizar num bairro pobre. Beatriz organizou tudo. Tomás providenciou a comida. Lúcia decorou com simplicidade e bom gosto. Carlos foi o padrinho. Helena, a viúva que tinha estendido a mão no tribunal, estava entre os convidados. Sua presença era um símbolo poderoso. O passado reconhecido, mas não mais dominante. O perdão não completo, mas o caminho aberto. Quando Rodrigo e Amélia trocaram votos, não foram as palavras tradicionais. Foram promessas personalizadas, escritas do coração. Prometo continuar sendo o homem que você viu em mim quando ninguém mais via. Rodrigo disse, voz firme apesar das lágrimas. Prometo honrar sua coragem com a minha, sua bondade com a minha, seu amor com cada ação do resto da minha vida. Prometo te lembrar quem você é quando os fantasmas do passado tentarem te convencer do contrário. Amélia respondeu. Prometo construir contigo não um império de concreto, mas um legado de humanidade. Prometo amar não o que você foi, mas o que você escolhe ser todos os dias. Anos mais tarde, quando perguntado em palestras sobre o momento que mudou tudo, Rodrigo sempre voltava àquela noite. Foi um bilhete, 3 palavras simples. Não beba, saia agora. Mas aquelas 3 palavras salvaram mais que minha vida. Salvaram minha alma. A Fundação Recomeço continuou crescendo. Rodrigo e Amélia trabalharam lado a lado até seus últimos dias. Décadas depois,
cercados de netos que ouviam histórias de redenção e aprendiam que nunca é tarde demais para recomeçar. O império de concreto tinha desmoronado, mas o império de compaixão que construíram juntos permaneceu sólido como rocha, tocando milhares de vidas, multiplicando-se em cada pessoa ajudada que decidia ajudar outra. E tudo começou com uma garçonete corajosa, um empresário perdido, e um bilhete que provou que, às vezes, um pequeno ato de bondade pode mudar não apenas uma vida, mas o mundo inteiro ao redor dela. Esta é a história de Rodrigo e Amélia. Uma história de queda e redenção, de orgulho e humildade, de riqueza vazia e riqueza verdadeira. Mas, acima de tudo, uma história de que nunca, absolutamente nunca, é tarde demais para recomeçar.